Bom dia, gente. Paz de Cristo a todos. Hoje vamos analisar aqui o texto grego de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos aqui analisar se de fato o dom de línguas que aparece aqui em Atos dos Apóstolos é o mesmo que a língua falada lá em 1 Coríntios 14. É bom vocês, antes de assistir esse vídeo, se puderem, pausar ele e analisar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 até o versículo 13, para você analisar o contexto e ver que uma coisa interessante que é completamente diferente de 1 Coríntios 14. Só em você ler 1 Coríntios 14, o verso 2, você vai ver que ali diz que não está falando aos homens, enquanto aqui em Atos 2 estavam falando aos homens. Se você voltar para o capítulo 1 de 1 Coríntios, você vai ver que a carta endereçada aos coríntios, estava falando aos eleitos que foram santificados por meio, do sangue de Cristo Jesus, a saber, os que já eram crentes em Corintos. E no capítulo 2 diz que já tinha todos os dons espirituais. Capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo diz que não faltava nenhum dom. Em 1 Coríntios 12 Paulo começa a falar acerca dos dons espirituais. Que muita gente ignora, pega um versículo, um ou uns versículos isolados para formar doutrina, porque não procura saber de fato o que a Bíblia fala, que é na verdade buscar versículos soltos para tentar afirmar a verdade do partido que faz parte e não saber qual é a verdade que a Bíblia fala de fato. Aí é preciso você primeiro, a respeito dos dons, para você entender 1 Coríntios. Primeiro, você vai no capítulo 1 para saber qual o ambiente panorâmico, a quem a carta está sendo enviada e qual a intenção. Depois você vai partir do capítulo 11, você lê todo o capítulo 11 até chegar no capítulo 14, para você saber por que Paulo está falando aqui no capítulo 14. Chegando no capítulo 14, você vai ver no versículo 2 que diz que quem fala em língua não fala que é outras línguas e nem fala que é língua estranha. O texto grego, a gente vai ver aqui que fala literalmente na língua, E mais adiante você vai entender que essa língua pode ser interpretada. O versículo 2 de 1 Coríntios 14 diz que só Deus entende. E a pessoa que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Enquanto em Atos dos Apóstolos, que é um ambiente completamente diferente, diz que os discípulos começaram a falar em línguas conforme o Espírito concedia. E ali havia pessoas de várias localidades, que eram prosélitos judeus. É só você ler o contexto, que você vai ver que são dois contextos diferentes. E são línguas diferentes. Em Atos falam língua dos homens, falada de acordo com o dialeto de cada um onde eles nasceram. Entendeu? E lá em Corinto já é a língua que nem a pessoa que fala entende, que para ela entender, ela tem que orar a Deus para ter interpretação e também para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14 diz que fala a Deus em mistério. Amém? Vamos lá. Vá para o texto, abra o seu computador, se você puder, aí na internet, bote ali Bíblia Grega Online. Digitou no Google. Aí você vai dar o Enter, vai aparecer várias opções, e aqui Bíblia Online, Novo Testamento grego, texto, Receptus. Então você vai aqui nesse Receptus e abre. Abriu no Receptus, você vai ver isso aqui, Novo Testamento grego. Tem várias opções aqui, Mateus, Marcos, você vai em livros históricos. Livros históricos, você clica em Atos. Atos dos Apóstolos, vamos para os capítulos, os livros aqui, Eu vou para o capítulo 2. Atos dos Apóstolos, está assim porque eu ampliei a página. É só vir aqui, diminuir a página.
Aqui nós vemos os capítulos de Atos. Eu vou para o capítulo 2. Capítulo 2. E eu ampliarei novamente aqui, Atos capítulo 2, eu ampliarei novamente aqui a página, a fim de que a câmera possa captar com mais nitidez e amplitude, para que eu possa mostrar aqui a vocês como está escrito de fato. Nós iremos aqui, se Deus assim quiser nos ajudar, analisar esse texto traduzindo simultaneamente. Atos, capítulo 2, no texto grego. Amém, gente? Vamos lá. Não precisaria nem fazer isso. Texto grego, mas eu quero chamar o detalhe aqui, porque tem uns termos aqui no versículo 6 e 8, que é dialectos. Dialecto que indica o quê? Um idiomatismo próprio de uma localidade. Dá um exemplo. Aqui na Bahia, existem vários estados, né? Existem várias cidades. E cada cidade na Bahia tem um sotaque diferente. É um dialeto próprio. Amém? Vamos lá. Diz assim, ó. E no cumprir o dia de Pentecostes, aqui ó, Contes, 5 décimos do 5 décimo, literalmente, né? Do 5, 10. Contes, 10. Pente, 5. Do Pentecostes, ou da 50ª, estavam todos reunidos. Todos. Ou no mesmo lugar. Está escrito uma coisa diferente aqui no texto grego analítico. Aqui está homofumadon. Epi tu autor. Tu autor quer dizer mesmo. Epi é sobre ou em. Homofumador. Todos juntos no mesmo subentendido lugar. No mesmo subentendido lugar, né? E surgiu repentinamente de dentro do céu, né? Um barulho como se impulsiona do vento violento. Aqui no grego é que tem que traduzir assim, ó. Surgiu de dentro do céu, né? Um barulho como do vento ser impulsionado, violento, e encheu toda a casa, e foram vistas ou mostradas a eles, repartindo a si próprio línguas como que de fogo, assentou-se sobre cada um deles. E foram cheios todos eles do Espírito Santo, e começaram a falar. Esse falar aqui, literalmente, é o ato de usar todos os órgãos da fala, né? Da boca. Então tá falando ali que eles começaram com os lábios, com a língua, com todos os órgãos da fala, entendeu? Começaram a falar em outras, heterais. Esse aqui indica o caso dativo. Em, no, heterais, outras, de onde vem em português o termo héteros, glossais, línguas, de acordo ou conforme o Espírito
o Espírito. Deixa eu ver aqui. Qual é o verbo? Dava, que aqui está no imperfeito, dava a eles a proclamar. Proclamar. Tem algumas versões que está como pronunciar, não está errado não, mas aqui é proclamar, esse verbo aqui é usado, que aqui está no infinitivo, proclamar, indica um pronunciamento solene, importantíssimo. Estavam, pois, em Jerusalém, habitantes judeus, olhe bem, gente, ó, habitantes judeus, homens piedosos, ou proveniente, você vai com piedosos, né? É piedoso mesmo. É o lábis é piedoso. Piedoso de todos, da parte de todos etnos. Etnos é etnias, nações. Nações de onde? Debaixo do céu. Eita, meu pai. 4. Vou ler de novo. Estavam ou havia, pois, em Jerusalém, habitantes judeus, homens piedosos da parte de todas as etnias ou nações debaixo do céu. Então eram piedosos judeus em Jerusalém, de todas as partes. E o evangelho, gente, ainda não havia sido proclamado. Os discípulos estavam esperando, e aqui foi o resultado da espera, que é a descida do Espírito Santo. É só você ler o contexto no final de Lucas e o começo aqui, que Jesus diz: ficai em Jerusalém, entendeu? Até que do alto seja revestido em poder, e sejai testemunha. Até isso aqui, a palestra que você assistir lá, que talvez eu vou postar esse vídeo no comentário, que lá o adventismo lá prega acerca do verdadeiro dom de língua, eles ignoram isso, entendeu? Aqui, ó, homens, entendeu? Homens judeus, homens piedosos, da parte de todas as nações de debaixo do céu. E no surgir, pois, do som ou da voz tal, juntos vieram a multidão e, versículo 6, né? E perplexa, porque ouviram, que aqui está no imperfeito, ouviam cada um, no particular. Idia quer dizer particular. Jesus veio para os idias, para os seus, que era particular. No particular o quê? Dialecto. No dialecto. Falando deles. Ou seja, ouviam cada um deles falando no seu particular dialecto. Entendeu? Aí o versículo 7 aqui, ó. Lá em cima tá glossas, né? Aqui dialecto. Dialecto está falando a língua falada particular de uma localidade, com seu sotaque, suas variantes. E mais adiante você vai ver que ele pergunta: não são galileu? Vai estudar sobre o idiomatismo galileu e a cultura do povo galileu, que era bem diferente dos demais, né? Aí ele diz assim, ó: ficavam atônitos, pois todos, e traumatizados, espantados, dizendo junto uns aos outros, né? Não eis todos estes o que estão falando galileus? E como nós ouvimos cada um no particular dialecto de nós em que nos foi dado a luz.
Olhe bem. Eles perguntam aqui, né? Eles espantados e admirados, dizendo uns aos outros: não são todos estes os que estão falando? Lalonte aqui de novo, Lalonte. Os que estão falando Galileus, e como nós ouvimos cada um no particular dialecto de nós, no qual foi nos dada a luz. Versículo 8. Pardos e medos e elamitas e habitantes na Mesopotâmia e judeus e da Capadócia e do Ponto e da Ásia e da Frígia, e aí vai até o versículo 13, gente. Eles falando aqui, pessoas que eram prosélitas judeus, que não conheciam ainda o Evangelho, ouviram os discípulos, é só você ler o contexto, cada um, os discípulos que eram galileus, falar no particular dialeto de nascimento. Você vê o contexto aqui. Eram pessoas que ainda não tinham abraçado a fé em Jesus. Que o povo ignora que Jesus, gente, veio pregar o evangelho apenas às ovelhas perdidas de Israel. Era preciso primeiro que Israel rejeitasse o evangelho para que depois as nações recebessem. Tanto é que os discípulos primeiro, você vê isso, Paulo pregando, Apolo pregando, primeiro entrava na sinagoga, em uma sinagoga, pregava naquela cidade, nas sinagogas. Quando todos os judeus rejeitavam, aí é que eles iam para o gentio. Primeiro era judeu. O judeu rejeitando e aos gentios. Mas a pessoa ignora isso. Entendeu? Volte esse vídeo quantas vezes você quiser e reassista para que você entenda. Agora vamos lá para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, que nós vamos ler o versículo 1 até o 2, ou até onde der aqui, que Deus nos permitir. Deixa eu diminuir aqui a página, para poder eu coisar. Infelizmente vai ficar um pouquinho longo. 1 Coríntios 14. Pronto. O problema é a leitura, que a pessoa faz uns Frankensteins textual e as pessoas que são do partido não têm o cuidado de analisar, não. Tem que saber, não é saber o que a Bíblia diz de fácil, não. Quer saber o que a doutrina do partido que faz fácil diz. Então vamos lá. Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios 14. Persegui, que aqui está no imperativo, o amor, aqui ó, diokete ten agapen, diokete, seguir ou perseguir o amor, né, ardentemente, mas os espirituais mais ainda, a fim de que profetizeis, né? Perseguir o amor ardentemente. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Né? Persegui o amor e ardentemente buscai os espirituais, aqui é subentendido os dons, os espirituais, mais ainda a fim de que profetizeis. Porque, ó, versículo 2, porque o falando na língua, esse eta aqui, ó, essa letrinha aqui, que parece um N, aqui é o eta, tá no modo dativo, substantivo, dativo, singular, na língua. Porque o falando ou o que fala
na língua, não aos homens fala, mas a Deus. A Deus aqui, eu tô theo. A para em Deus, em Deus. Ninguém, por isso, entende ou escuta no Espírito, pois fala mistério. Vou repetir. Porque o que está falando na língua, não diz que é língua estranha, e está no singular, não aos homens fala, mas a Deus. Ninguém, o que é ninguém, gente? Ninguém, por isso, entende, atina, escuta no Espírito, pois fala mistério. Entendeu? Versículo 3. Mas o que profetizando, ou o que está profetizando, aos homens fala, para edificação e exortação e consolação. Repito, mas o profetizando, ou que está profetizando, e profetizar, gente, não é o que ele disse lá, o Lengus Quadro diz não, que é ensinar, nada. Aos homens fala para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala na língua, o que fala, o falando, o que fala na língua, a si próprio edifica. Mas o profetizando, ou que profetiza, a igreja edifica. É só ler, gente. É só ler. 5, olha o que Paulo fala, que ele, hoje em dia que diz que não existe mais dom de línguas. Que o dom de línguas é você ir na escola aprender um idioma. Telo quer dizer almejo, desejo, quero. Quero, pois, todos vós falar línguas. Mais ainda, porém, que profetizeis. Maior, portanto, ou maior porque o que profetiza. Porque versículo 5, né? Versículo 5. É isso mesmo, falando em maior, porque o que profetiza ou o que falando em línguas, exceto... Poxa, é difícil a interpretação, mas vamos embora lá. Vou voltar a ler o versículo 5. Quero, pois, que todos vós falar em línguas, mas ainda que profetizeis, maior, portanto, o que profetiza, exceto do que o falando em línguas, a não ser que interprete, a fim de que a igreja edificação receba. Entendeu? Se eu falo em língua estranha, como a gente chama hoje de língua estranha, é bom que eu ore para que a igreja receba edificação. A questão aqui, desde o capítulo 11, Paulo está combatendo o individualismo e o egocentrismo. Nada tem a ver com o assunto que eles falaram lá. Versículo 6. Agora, agora, ó irmãos, se eu vier junto a vós, línguas falando, que a vós aproveitará, se não vim falasse ou em revelação, ou em conhecimento, ou em profecia, ou em ensino, que segundo o Leandro Quadros, né, no dom de língua lá ele falando, diz que a profecia hoje é o ensino, ou o dom de línguas hoje, profecia e ensino,
Mas aqui o versículo 6, gente, é só ler. Eu não vou ler mais não, para o vídeo não ficar muito grande. Ó. Agora, ó irmãos, se eu vier junto a vós, em línguas falando a vós, que proveito... É proveito mesmo? Deixa eu ver aqui. Versículo 6. Versículo 6. É isso mesmo. Que proveito, né? Que proveito a vós, que proveito, se não a vós falasse, ou em o quê? Revelação. Está lá em 1 Coríntios 12, o dom de revelação, que esse povo não diz que não existe mais. Ou em conhecimento, né? Que aqui é profundidade de saber, que você aprofunda, estuda e mostra. Ou em profecia, ou em ensino, que ele diz que a profecia é o ensino. É só você ler o vídeo. Eu não vou ler mais aqui, mas não, que aqui já basta. Né? Leia, gente, qualquer vídeo, qualquer estudo, de qualquer denominação que você fizer parte. É dever seu, é obrigação sua você estudar de fato, não debaixo da ótica, né, com cabresto, me perdoe, com cabresto teológico, partidário, dogmático. Você precisa pesquisar para saber o que de fato o texto diz, independente do que você creia ou do que você acha que é verdade. Só aqui, se você voltar ao vídeo várias vezes, você vai ver que não tem nada a ver, né? Assim que Deus continue abençoando. Lá em Atos 2, está falando a pessoas que ainda não havia recebido o evangelho. Tanto é que o evangelho ainda não tinha sido pregado em outras etnias, né? Enquanto aqui em Coríntios é a igreja em Coríntios. Por isso eu exorto a você que releia os textos de Atos, principalmente o contexto, e o contexto de Coríntios, gente, que começa no capítulo 11. Aqui em Coríntios, Paulo está combatendo, se eu não estiver enganado, é só você ler, o individualismo e o egocentrismo. Amém? Deus abençoe. A paz.